Arrasca. É um pecado. É um pecado discutir se o Scarpa tá jogando, por exemplo, mais do que o Arrasca? Não, por tudo que vem fazendo, olha o que ele fez ontem, a bola parada, que é realmente um coelho na cartola do Palmeiras, quando a coisa não vai ali, bola rolando, eles se resolvem em escanteio e falta. E o Scarpa, Pedro, Bueno, vamos lá, vamos falar desse cara. Ele é mais jogador, resumindo. Não, eu também acho. Exatamente. Mas não dá pra discutir o momento? Debate tem. O palmeirense vai achar que é o Scarpa, o rubro-negro vai achar que é o Arrascaeta. O Arrascaeta é mais genial, o Arrascaeta é mais brilhante. O Arrascaeta vai tirar um coelho da cartola, independente se seu time está bem ou não, independente da situação de jogo. Agora, isso não invalida, isso não anula o debate de que o Scarpa, para mim, é o melhor jogador do brasileiro, para mim, tanto que a gente votou aqui, do brasileiro, para mim, é o melhor jogador do primeiro turno. Boa. Constância, o que fez pela esquerda, como fez o Palmeiras não sentir a falta do Rafael Veiga, como conduz o Palmeiras líder do campeonato, como resolve uma parada ontem de um jogo que parecia que você levava a vantagem de 2 contra para casa. Sim. Isso tudo pesa a favor. Agora, a genialidade do Arrascaeta, inclusive para mim, eu acho que o Arrascaeta é o único cara assim... Tem muitos bons jogadores, mas talvez o Arrascaeta seja o único cara genial. Ele é o cara genial no futebol brasileiro. Diferenciado, como gosta de falar o nosso diferenciado Bueno. Mas ele é o cara genial. É o que se aproxima do camisa 10 de antigamente no futebol brasileiro. Agora, a gente pode debater a fase do Scarpa, o que era o Scarpa no final do ano passado, o que ele fez nesse Campeonato Brasileiro até agora, o que ele fez agora também na Libertadores, que é a hora do vamos ver, que é a hora que você está tomando 2-0 contra fora de casa no mata-mata, como é que você vai levar esse jogo de volta pro Allianz. Isso tudo é muito genial. Eu acho o Arrascaeta mais craque, mais decisivo. Agora, o Scarpa é o cara que acaba fazendo esse melhor time do Brasil hoje. Sem dúvida. Arrascaeta é com o Sormani, né? É minha praia. Não, sem dúvida, é craque. Eu acho que pro futebol brasileiro, ele é espetacular. Ele é muito fora da curva, muito fora da curva. E o Scarpa não? O Scarpa também, mas eu concordo com a análise do Pedro. Entendeu? Em termos de genialidade, bola no pé, o Arrascaeta é mais genial do que o Scarpa. Mas eu acho que em termos de jogador, não se faz só um jogador pra ser genial. Exatamente. Os componentes de um grande jogador é a genialidade entre eles. Intensidade, QI de jogo, aplicação tática. E eu acho que neste momento o Gustavo Scarpa é mais jogador do que o Arrascaeta. Tanto que, por exemplo, ele é um jogador... A fase, é isso? A fase. Por exemplo, eu acho o Scarpa um jogador de futebol europeu. O Arrascaeta não é. Ele funciona bem aqui, nessa lentidão do nosso jogo, nesses espaços generosos que os adversários costumam dar. Então, com tudo isso, ele, genial que é, ele deita e rola. Agora, na Inglaterra, por exemplo, onde está indo o Scarpa, com essa passadinha curta que ele tem, ele vai ter dificuldade para jogar. Teria. E a gente, aquilo que eu falo, não aparece proposta para ele. O melhor jogador do futebol brasileiro, tido por muitos como um dos melhores do mundo, futebol brasileiro, tá? Tem um uruguaio aqui que se sobressai entre brasileiros, tá? O Flamengo é um time poderosíssimo. Ganha Libertadores, ganha Brasileiro, chega em final de Libertadores de novo. É um time que tá disputando tudo. O melhor jogador desse time não recebe nenhuma proposta da Europa. Que mistério é esse? Não tem idade também, né? Não, agora ele tá com 28 ou 29 anos. Mas em 2019, quando ele fez tudo isso, ele tinha 26 anos. Mas acho que isso não significa que o futebol brasileiro é decadente. Não Os melhores daqui não jogam lá porque os melhores daqui já estão lá. Sim, mas o nosso futebol, a característica dele é essa. Essa é a nossa característica. Mas a gente não vai ter os melhores jogadores aqui. Não. Mesmo que se a gente tivesse os melhores jogadores aqui, eu não sei se o Arrascaeta teria todo esse brilho que ele tem. Não, os melhores aqui eu também acho que não. Não, também acho que não. Não. Mas é justamente por aí. Mas eu acho que ele seria um grande jogador. Seria um grande jogador, mas ele não seria um cara extra-série. Mas assim, eu preciso ver os melhores de que ano, de que data, de que período, pelas características dos jogadores. É mais do que natural os melhores jogadores brasileiros não estarem aqui. A economia diz isso. E por que o Arrascaeta não tá lá? Se os nossos melhores jogadores saem, eu acho que são o Arrascaeta é tido como os melhores jogadores do nosso futebol, se não for o melhor, por que ele não sai? Ele tá muito bem remunerado. Teve um momento em que ele tava tentando forçar a saída com o empresário. Não tá fácil comprar, né? E o Flamengo foi lá e conseguiu... Porque ele ganha bem. Ele ganha bem aqui algo que o Almeria, por exemplo, pode pagar.
que o Villarreal pode pagar. Mas quem te garante que ele quer jogar? Pode pagar, que o Valência pode pagar. Mas não é você pagar. que defende que é melhor jogar no Flamengo do que no Almeria? Isso é outra história. Nós estamos discutindo o papel do Arrascaeta no nosso futebol. Sim. Eu acho que o papel do Arrascaeta no nosso futebol, ele é top 3. Top 3. Sem dúvida é ele, Scarpa, você pode colocar o Hulk. O Scarpa acho que virou agora. Pra mim, uma diferença grande entre eles. O Arrascaeta é um jogador muito mais imprevisível do que o Scarpa. O Scarpa bate muito bem na bola. Né? O Zé Elias vai lembrar de jogadores dos anos 90 que às vezes eram taxados. Não, esse cara é o rei da bola parada. É Marcelinho, é Neto, né? Alguns jogadores que resolviam muitos jogos pelo talento da bola parada. Lá o Beckham na Europa e tal. E aqui no Brasil a gente vive uma escassez há muito tempo de grandes... São poucos gols de falta. O Arce batia muito bem na bola. O Arce era genial, era um craque. Não, mas era um cara que resolveu muitos jogos pro Grêmio e pro Palmeiras com bola parada. Né? Com assistência, com cruzamento, com falta lateral. E o Scarpa, ele acho que brilhou muito, aumentou muito os números dele de gol e de assistência por conta dessa qualidade que ele tem, que acho que hoje no Brasil é inigualável. Então, é melhor que a do Veiga, de quem ele chegou a ser reserva. O Palmeiras tem 2 meias talentosos. Exato. O pessoal brincava, né? Eu torço pra Holanda, que o Veiga ia ser convocado, era o Vander Veiga. O Tite não dava chance pra ele, olha, o Vander Veiga vai pra Holanda. O Scarpa agora, não sei qual o nome dele seria, né? Mas na bola da vez pra Holanda convocar, já que o Scarpa não vai pra Copa, pelo Brasil, poderia ser ele. Então eu acho assim, ele é um cara que na Alemanha, né? Gustavo von Scarpa. Não, tem um jogador do Santos que vai jogar na Alemanha, que é o Beckenbauer, mano. Vai ser convocado pra jogar a Copa pela Alemanha. O Beckenbauer. Mas é o seguinte, o Gustavo Scarpa tem uma versatilidade que foi elogiada desde o começo pelo Abel, jogou do lateral esquerdo. Ele indicou pro Tite, chegou, né? No primeiro jogo que ele falou fez, assim, ele colocou o Scarpa como lateral esquerdo, ele falou assim, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Olha, Tite, se estiver, eu tenho um belo lateral aqui, foi no primeiro jogo. Então, ele tem esse mérito de aceitar várias funções no Mundial, se sacrificou também pra ficar marcando lateral ali e tal, marcar lateral, marcar ponta. O Palmeiras, na final, ele jogou de lateral esquerdo. Ele joga direto. Então, assim. O Arrascaeta não vai fazer, ele não vai se sacrificar por isso. Exige isso do jogador, a entrega. Não, mas eu acho que outra situação... O que o Arrascaeta não tem. O Scarpa ele tá indo pro futebol europeu por uma situação muito específica. O Scarpa é um jogador fora da curva. Ele não quer só saber de ganhar dinheiro no Brasil, ganhar dinheiro. Ele tá fechando ele tá fechando um ciclo no Brasil, no Palmeiras, ganhou tudo. Ele quer viver a Europa. Sim. Inclusive, a informação é que o Palmeiras tinha uma oferta salarial superior à do Nottingham Forest. Só que ele queria viver, ele queria jogar, independente de ser um time que tá subindo da Championship para a Premier League, ele quer viver a Europa, ele quer viver a Inglaterra. Eu não acho que ele, por causa disso, ele é um jogador de Europa, o Arrascaeta não é. O Arrascaeta é um meia titular. O Arrascaeta é um meia titular de uma seleção interessante que vai jogar uma Copa do Mundo. Calma aí, esse cara não é pouca coisa. O Arrascaeta é o melhor jogador, talvez o mais genial, de um continente. Não houve proposta. Será que não houve? Será que quando o cara bate lá pra monitorar, tem um cara aqui que é genial, aquele craque lá do Uruguai? Você é um grande jornalista. Não, mas assim, tem um craque aqui do Uruguai, aí na primeira sondagem, deixa eu só te explicar um negócio, ele ganha 1 milhão e tanto, a multa dele é tanto, e a informação que a gente tem é que ele só sai do Flamengo se for pra algo muito maior. Ele não quer jogar na Almeria, aí a proposta do Getafe não vai chegar, aí o cara do Nottingham Forest não vai. Sua, Pedro. Não, mas a gente não sabe. Mas assim, eu não acho que o Arrascaeta surgiu uma proposta pro Scarpa. Não, mas eu não acho que o Arrascaeta... Não surgiu nenhuma proposta pelo Arrascaeta. Mas eu não acho que isso dá pra dizer, um é jogador de Europa, o outro não é. Isso não diminui. Eu acho que ele não é padrão europeu. Ele funciona muito bem aqui. E ontem eu discuti aqui... Qual padrão europeu? Intensidade de jogo. Ele não tem intensidade de jogo. Intensidade de jogo. Então você tá falando de Premier League? Não, qualquer O lugar. Arrascaeta não joga em Portugal? Não, eu tô falando dos grandes centros, né? Então, o Arrascaeta não joga num time de meio de tabela da Espanha? Então, mas não surge proposta. O que você quer que eu faça? Mas só precisamos lembrar que a multa dele é 40 milhões também. Se o Daniel lá... O meio de tabela não paga isso. Será que o Daniel lá, a gente dele bater na Espanha, não tem proposta? Sim. Antes não era tudo isso. Antes não era tudo isso. Mercado. Então, se ele é um jogador fora da curva, ele não teria condições de jogar, por exemplo, no Barcelona? Eu acho que tem uma lógica... No Real Madrid? Mas não. Na Juventus? Mas eu acho que a gente não precisa ter uma proposta do Barcelona para dizer que o cara é fora da curva. Eu sei, eu tô dizendo o seguinte, que eu não tô dizendo que ele não é fora da curva, eu tô dizendo que ele é genial pro nosso futebol. Tenta entender, por favor. Claro. Ele é genial pro nosso futebol. O nosso futebol é menos do que o futebol europeu? Dá pra encarar? Eu acho que alguns times encaram. Falta audácia e coragem para treinador em final de Mundial, entendeu? Agora, eu não acho que ele tem padrão europeu. Isso não diminui ele. Não diminui ele.
É só uma característica que eu vejo, entendeu? Só uma coisa para te passar. A dinâmica do mercado também, Salmani, que acho que vale deixar claro, já que se acabou usando essa régua de teve proposta e não teve, uma coisa é o empresário do Zé e falar, ó, o Zé tá com vontade de voltar a morar na Europa, então ele vai bater lá, ele vai achar uma proposta. Outra coisa é o meu empresário virar e falar, não, o Pedro quer ficar aqui. Você acha que o Arrascaeta não quer jogar na Europa, é isso? Não, mas eu acho que são movimentos diferentes. O momento do Arrascaeta é um momento do Scarpa. Scarpa deixou muito claro, ele virou o Palmeiras e falou, não precisa se esforçar, o meu negócio é lá. Aí o empresário dele vai lá e vai achar uma proposta. Se o Daniel, que é o empresário lá uruguai, empresário do Arrascaeta, vira e vai na Europa e fala, vou arranjar uma proposta, ele vai arranjar. Ele vai arranjar. Não, se ele quisesse, teria. Eu só acho que a régua de se joga na Europa não é que teve proposta, não. A proposta faz... A Europa faz proposta por um monte de gente, mais ou menos. Até porque o empresário dele é o Fonseca. Exato, é o jogador, né? É o Fonseca. O Fonseca não é muito bem visto nos lugares ali, não, na Itália. Mas isso não quer dizer... Isso não diz respeito sobre a qualidade do Arrascaeta, que eu acho. Ó, tem aqui uma mensagem que eu acho que é importante pro nosso debate, que é, primeiro, a minha opinião, no par ou ímpar, sou Arrascaeta. Tranquilamente, isso não diz nada. Aqui no Brasil não para o ímpar? Não, para o ímpar Scarpa e Arrascaeta. Se você fosse... Arrascaeta. Para o ímpar. Não, só entre os dois. Pelo conjunto da obra. Eu também seria. O Scarpa tá num bom momento agora. Sim, mas o que eu ia falar, assim, primeiro, acho que essa genialidade do Arrascaeta é clara quando ele faz isso e ninguém vai pedir para ele ser lateral em nenhum momento, porque ele é isso. Também, ninguém pediu e o Scarpa estava no momento que precisou disso, mas olha o que ele virou. Ele se compromete e abre mão, às vezes, de ser também esse virtuoso. Cada um tem as suas características. Exatamente. Isso diz muito, eu acho que, do Scarpa. Sim. Agora, tem uma mensagem aqui do Carlos Leal que é boa, que assim, vocês precisam se decidir. Não era o Veiga antes o melhor do que o Arrascaeta? Agora é o Scarpa. Isso também diz muito que o que é o Arrascaeta. O Arrascaeta tá sempre no debate. Para se sustentar aqui, não é fácil. O Veiga se machucou, voltou e não voltou igual. E agora é o Scarpa. Isso diz a favor do Arrascaeta. A favor dele, que ele consegue se manter em alto nível durante muito tempo. O Carlos narrativo é sempre ele. O topo da régua é sempre ele. É a história do Pelé. Os caras... o fulano joga... Sempre a comparação é com o Pelé. Ninguém mais compara com o Maradona. O Messi não é comparado ao Maradona, o Messi é comparado ao Pelé. Quando o Messi parar de jogar e surgir um novo jogador, ele não vai ser comparado ao Messi, vai ser comparado ao Pelé. Isso mostra a genialidade. E eu concordo com você. Hoje aqui é o Arrascaeta. A referência é o Arrascaeta. O topo da cadeia do ponto de vista técnico é o Arrascaeta. E o Veiga. E aí, falando sobre isso... Antes de mais nada, Carlos, né? Carlos, obrigado pela audiência. Pô, fica aí com a gente que no final o Felipe vai te mandar uma mensagem para te mandar um cafezinho aí. Ele falou, essa imprensa paulista, ainda bem que temos aqui o Pedro, grande Pedro. Não, é assim, que são discussões diferentes. Eu não lembro da gente ter discutido Veiga e Arrascaeta, sinceramente. A gente discutia Veiga e Hulk de protagonismo na época, lembra? O protagonismo desses dois jogadores, até porque são situações diferentes. O Veiga é um jogador que também vinha vivendo uma fase no Palmeiras muito boa, excelente. Chamava muita atenção pelos pênaltis, né, que ele batia como o Scarpa agora. Fora da área. Sim, batia bem. Batia bem. Meia de muitos gols. Sim, meia de muitos gols. Só que assim, a discussão agora, nesse momento, seria em termos de Scarpa e Arrascaeta, né? Eu acho que cada um tem as suas características. A versatilidade do Scarpa dá a possibilidade de ele jogar em todas as posições, mas nem todas ele vai conseguir se sobressair. Lateral, talvez. No meio, eu acho que no meio ele se sobressai um pouco mais, porque ele está mais próximo ao gol, ele tem a possibilidade de trabalhar ali no meio campo, né? Essa é a versatilidade e a grande qualidade do Veiga, do Scarpa, além de ter a perna esquerda. O Arrasca, ou Arrasca, né, como o pessoal fala, ele é um jogador diferenciado. Ele é o cara que, quando você menos espera, ele tira um chute de longa distância. Olha o gol contra o Corinthians. Quando você menos espera, ele dá um cortezinho e entrega a bola pro como é que fala? Pro Gabigol Pedro. Ele é a imprevisibilidade do futebol brasileiro, né? Nesse sentido. Como eu falei antes, no começo da discussão, eu acho que ele se aproxima mais dos nossos antigos camisa 10. Não que ele seja um camisa 10 como de antigamente, porque eu acho que... Por isso que eu perguntei quando você falou, os nossos melhores jogadores. Eu falei, de que época? Porque se você pegar anos 90, até eu acho que o ano 2006, vamos dizer assim, que eram os... 2006... que aí houve uma mudança no nosso futebol, você vai pegar aí os grandes jogadores do futebol brasileiro, eram os camisas 10, 8, 9... Na Itália se fala trequartista, o Arrascaeta é um trequartista, na Argentina é enganche. Trequartista vai pegar, hein? Vai pegar. Até 2006 nós tivemos o melhor jogador nessa posição, que foi o Kaká. Sim. Depois, o nosso futebol foi mudando.
Nós fomos nos adaptando e tentando copiar muito aquela coisa. Estamos perdendo, temos que fazer algo para tentar se igualar ou se equiparar à Europa em termos competitivos de tática, de intensidade de jogo, aquela série de coisas que o futebol brasileiro mudou. O futebol brasileiro de hoje, mesmo não vejo deficiência, vejo com as características. Porque se você observar o futebol holandês, ele tem uma característica, se você pegar o futebol português, tem uma característica, o italiano tem outra, o nosso é o nosso. Né? O nosso é o nosso, só que o que peca, eu acho, em termos do futebol europeu, é que nós estamos tentando copiar o futebol europeu e esquecendo as nossas raízes. Esquecendo que o 1 contra 1 nosso sempre foi o fator desequilibrante para os confrontos contra os europeus. Os europeus se baseiam muito na base tática para enfrentar justamente os times sul-americanos pela questão técnica que eles não tinham e foram se adaptando. Então eu acho que o futebol brasileiro passou por uma reformulação, vem passando por mudanças. Só que assim, alguns jogadores tem essa capacidade de fazer relembrar o futebol antigo. O Arrascaeta é isso. Eu acho assim, por exemplo, tanto o Arrascaeta como o Scarpa, eles têm mercado europeu. O Scarpa talvez ele consiga ter uma facilidade maior de encontrar um time na Europa pela versatilidade, mas essa versatilidade não garante a ele também grandes times. Não garante ao Scarpa grandes equipes. Da mesma forma que o Arrascaeta, mas eu acho que a possibilidade, por exemplo, do Arrascaeta jogar no futebol espanhol, ela é grande. A possibilidade eu acho que do Arrascaeta jogar, por exemplo, no futebol italiano, mesmo com todas as dificuldades, mas ele ter essa evolução, porque o Arrascaeta hoje da seleção uruguaia é um Arrascaeta diferente de 2019, de 2018 da Copa. Ele é diferente. Se você observar o futebol que ele joga na seleção... Inclusive é mais ele era muito sacrificado na seleção. Mais do Tavares, botava todo mundo pra marcar, ele corria, ele era marcador pelo lado esquerdo pro Cavani e pro Suárez jogarem ali na frente sozinhos. E aí tem muito do fruto daquilo que se vive. O Scarpa, dentro das características do Palmeiras, se destaca. O Arrascaeta, dentro das características do Flamengo, pela técnica, pela vontade e pelos jogadores que estão ao redor dele, vai se destacar sempre. Porque, assim, põe o Arrascaeta para jogar no Corinthians. Ele vai fazer a mesma coisa? Mas até quando o Flamengo não tinha cara, não se encontrava, estava reformulando tudo. Ele salvou até o nesse Paulo momento Souza. era ele que salvava. Ele salvou o Paulo Souza duas vezes. Deu uns dois meses a mais. Ele funciona Ele pela jogava assim no genialidade. Cruzeiro também, ele já se destacava no Cruzeiro, tanto é que o Flamengo pagou 15 milhões de euros por ele, né? Eu acho que se fosse pro Corinthians, por exemplo, jogaria também. Eu acho que o Arrascaeta é um jogador... Ele é o Luan, Sormani. Turma. Bom, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de momento aqui das notícias do Flamengo. Espero que tenham gostado do vídeo. Antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e já deixa aquele like maroto para estar ajudando aqui o crescimento do nosso trabalho e do canal flamenguista. Também quero pedir a você que me sigam nas redes sociais, que é o Instagram JonathanFla47. É isso aí e saudações rubro-negras!